O que a Bíblia diz sobre as enfermidades, sobre doenças? É o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou o missionário Geraldo Cardoso. Mais uma vez aí, seja bem-vindo ao nosso canal. Bom, eu quero falar aqui hoje exatamente sobre isso. O que a Bíblia, este livro aqui, diz a respeito das doenças. Nós estamos aí vivendo um momento de pandemia, essa doença terrível que tem colocado fim em muitas vidas. E muitas pessoas ficam se questionando a respeito das doenças. Por que que a gente fica doente? De onde que surgiu a doença? Por que que Deus não cura todo mundo? Inclusive até vi um vídeo de um pastor que ele bateu nessa tecla. Onde que está as igrejas que dizem que curam, né? Até desafiando essas igrejas. E com base nesse vídeo, eu vi uma outra pessoa também lançando um desafio. Cadê os pastores? Aqueles que dizem que oram e Deus cura? Onde que eles estão? Eu vi uma ignorância muito grande por parte dessas pessoas em relação ao que a Bíblia diz sobre as enfermidades, sobre as doenças. Então, eu cheguei até a pensar em gravar um vídeo refutando essas pessoas, mas eu achei melhor não. Eu achei melhor o seguinte, eu falar o que a Bíblia diz sobre enfermidades, sobre as doenças. É claro que o assunto é muito grande, eu não vou esgotar o assunto, mas eu acredito que o que eu vou falar aqui já vai dar para você ter uma noção muito boa e vai ser uma fonte de pesquisa que pode ajudar você nas suas pesquisas, você que tem pesquisado sobre esse assunto, você que interessa em saber mais, você que interessa ampliar mais o seu conhecimento a respeito deste assunto. Então vamos lá. Bom, a Bíblia é muito clara em dizer a causa das doenças. Ela tem a explicação da origem das doenças. Por que que as doenças existem? Bom, Deus criou o homem perfeito. Não estava nos planos de Deus o homem ficar doente. A doença não fazia parte do plano de Deus para o homem. Mas quando Adão e Eva pecou, como consequência de seus pecados, muitas coisas ruins vieram sobre Adão, inclusive a doença. Então, a doença, ela é consequência do pecado de Adão e Eva. Se Adão e Eva não tivessem pecados, nós não ficaríamos doentes. Então, a origem das enfermidades está aí em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. A enfermidade, ela existe como consequência da desobediência de Adão e Eva. Bom, e a enfermidade, a doença, ela está na lista dos sinais que antecedem a volta de Jesus Cristo, sinais dos fins dos tempos. Em Lucas capítulo 21, no versículo 11, está escrito assim, ó: e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadoras, falta de alimento. Então, olha só, epidemia, doenças, e algumas traduções falam pestes, pestilências, doenças, e aqui está falando epidemia, na King James, na nova tradução linguagem de hoje, também fala epidemias. Enfim, as doenças, elas estão na lista dos sinais dos fins dos tempos. Então, à medida que o fim se aproxima, vai surgir doenças em escala global, como está acontecendo com o coronavírus. O coronavírus é, de fato, uma epidemia que está na lista dos sinais dos fins dos tempos. Bom, então, como eu disse no princípio, a doença ela existe porque um dia Adão e Eva pecou. Então, como consequência, está aí a doença. Bom, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, que o pecado de Adão e Eva afetou toda a humanidade. Então, como consequência, a enfermidade ela passou a fazer parte da vida de todo mundo. Então, todo mundo fica doente. Bom, agora uma coisa muito interessante aqui. Esses dias uma pessoa falou comigo assim, crente fiel ele não pega coronavírus. Coronavírus é doença de crente desconcertado. E eu falei assim, meu Deus, a gente fica pensando, a pessoa está precisando de ler a Bíblia. Então, olha só, o cristão também fica doente. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, olha que Paulo diz a Timóteo: já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba apenas água, mas usa um pouco de vinho para as tuas frequentes enfermidades no estômago. Timóteo era um homem de Deus, sério, um fiel servo de Deus, e ele tinha frequentes enfermidades no estômago.
Agora, olha só, 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. E quando ele estava para morrer, o rei Joás veio visitá-lo. Eliseu, um grande homem de Deus. Sabe por que você, mesmo sendo crente, sendo cristão, você fica doente? Porque você é cristão, mas você não deixou de ser um ser humano por isso. Então, você também está sujeito a ficar enfermo. E detalhe, fidelidade a Deus não garante livramento de enfermidade. O fato de você ser fiel, isso não significa que você vai estar isento de ficar doente. Então, quando você ficar doente, ou se você está vendo esse vídeo aqui agora e está doente, lembre-se disso. Bom, agora, uma coisa muito interessante. Quando nós ficamos doentes, qual que é a nossa primeira reação? A primeira, recorrer à medicina, não é? Ficou doente, opa, vamos para o médico. Bom, agora olha o que a Bíblia diz. Tiago, olha o que Tiago diz. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam orações e ponha azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Bom, claro que fazendo a interpretação justa desse texto, Tiago está dizendo que nós devemos buscar a Deus. Nos momentos de enfermidade, nós também devemos buscar a Deus. Mas, infelizmente, nós fazemos exatamente o contrário. Muitas pessoas até recorrem a Deus, mas só depois que a medicina diz, olha, não tem mais jeito, acabou, nós não podemos fazer mais nada. Aí essas pessoas falam, então agora vamos buscar a Deus. A gente faz exatamente o contrário, né? Então tem pessoas que até falam, quando a medicina chegou no limite, que não tem jeito mais, aí então agora é que Deus entra em ação. E deixa Deus sempre em último lugar. Mas aqui, Tiago está dizendo que nós devemos priorizar a Deus nos momentos de enfermidade. Agora, olha só, existem doenças, por que nós devemos buscar a Deus nos momentos de enfermidade? Porque existem doenças que não serão curadas pela medicina. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12 e 13. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, olha só, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Então, Asa ficou doente, ele confiou somente na medicina. Nós temos hoje um número incalculável de pessoas que a fé dele, a crença dele, está focada, alicerçada e única e exclusivamente na medicina. Ele acredita que só a medicina tem a saída para o coronavírus, vamos dizer assim. É claro que a medicina tem o seu papel, vou falar sobre isso mais adiante nessa mensagem. Mas olha aqui, Joás, ele confiou só nos médicos. Está escrito que ele não buscou a ajuda do Senhor. E ele morreu. Marcos capítulo 5, versículo 25 e 26, Novo Testamento. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Então essa mulher, ela tinha uma hemorragia, ela gastou tudo que ela tinha com médico, ela recorreu primeiro à medicina, gastou tudo, quando ela não tinha mais nada e ela estava pior. Sabe o que ela fez? Ela ouviu falar de Jesus e ela falou assim, então eu creio então que se eu tocar em Jesus eu vou ser curada. E ela conseguiu entrar no meio da multidão, tocou em Jesus e ela foi curada. Então, ela buscou primeiro a medicina e deixou Jesus em último lugar. E ela perdeu tudo, mas ainda bem que conseguiu a cura em Jesus. Mas se ela tivesse buscado em Jesus primeiro, talvez ela não teria gastado todo o seu dinheiro. Agora, a medicina, por que nós não devemos confiar somente na medicina? É claro, isso aí todo mundo pode perceber. Sabe por quê? A medicina é limitada. Mesmo com toda a sua tecnologia e capacidade de pesquisa, a medicina ela é limitada. O próprio Alexandre o Grande, quando ele foi envenenado, ele estava, morre que não morre, estava assim, na beira da morte já, ele disse para um dos seus amigos particulares, ele fez alguns pedidos, e entre eles ele disse o seguinte, olha, quando forem levar o meu caixão, eu quero que ele seja levado pelos melhores médicos aqui da nossa região. E aí o amigo dele falou assim, não, tudo bem, eu vou fazer isso sim. Mas por que levado pelos melhores médicos? Ele disse assim, para que todo mundo veja que existem doenças, enfermidades, que os médicos não podem curá-la.
Bom, agora, por que também nós devemos recorrer a Deus? Por quê? Sabe por quê? João capítulo 11, 3 a 4. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem ama está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E o final da história a gente sabe, Jesus orou por ele e ele teve a sua saúde restaurada, ele chegou a morrer, mas Jesus ressuscitou e o nome de Jesus foi glorificado em cima daquela enfermidade. Nós temos outros casos também, tinha um cego de nascença, os discípulos perguntou: Senhor, quem pecou? Foi os pais dele? Foi ele? Para que ele ficasse assim? Aí Jesus falou: não, ele está assim para que ele seja curado por mim e Deus seja glorificado. Então existem enfermidades que os médicos não vão conseguir curá-la e ela vai ser curada por homens de Deus, através da oração, e o nome de Deus vai ser glorificado. Agora, outra coisa, por que nós devemos também recorrer a Deus? Porque existe também, não sei se você sabe, espíritos de enfermidade. E eu vou ler aqui agora. Lucas 13, 10 ao 13. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse àquela mulher: mulher, está livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Então existem espíritos de enfermidade e não tem remédio para isso. Não existe remédio para espírito de enfermidade. Eu vou ler mais um texto, Mateus capítulo 9, 32 e 33. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Pensou? Aquele homem tinha um espírito maligno que mantinha ele mudo. Quando Jesus expulsou aquele espírito, aquele homem voltou a falar. Então isso aí não tem como a medicina resolver. Agora, vamos aqui a um ponto muito importante dessa mensagem. Deus cura? Cura. Mas não é regra. Não é regra. O fato de Deus ter poder para curar um doente não significa que ele vai curar todas as pessoas que estão doentes. E é aí onde muitas pessoas erram. Peraí, se Deus cura, por que ele não cura todo mundo que está coronavírus? A resposta é simples. O fato de Deus curar não significa que ele vai curar todo mundo. Escuta só. Nem Jesus, quando esteve aqui na Terra, e nós sabemos que Jesus tinha poder para curar todo mundo. Ele tinha o poder de curar. Ele tem. Mas eu estou dizendo, naqueles dias ele tinha. Nem Jesus, nos seus dias aqui na Terra, curou todo mundo. O próprio Jesus em pessoa andou aqui embaixo. Ele não curou todo mundo. Você quer ver um exemplo? Lembra do cego de Jericó? Não sei se você já ouviu falar. O cego de Jericó. O cego de Jericó, ele estava cego. Jesus passou por ele. Jesus sabia que ele estava cego. Jesus podia curá-lo, mas Jesus não curou. Sabe o que ele fez? Quando ele viu, ele falou assim: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar, clamar. E aí eles falaram assim: peraí, para com essa gritarada, tá atrapalhando o mestre. Aí Jesus ouviu, falou: não, traz ele aí. E curou ele. Mas se ele tivesse ficado calado, ele não teria sido curado. Então nem Jesus, sabendo que as pessoas estavam doentes, curou todo mundo. Outra coisa, os apóstolos, os 12 apóstolos, receberam o dom de cura e autoridade para curar enfermos diretamente de Jesus. O próprio Jesus falou assim: ó, limpai os leprosos, curai os enfermos e ressuscitai os mortos. Quando mandou eles evangelizar. E a minha pergunta é: os apóstolos curaram todo mundo em seus dias que estavam doentes? Não, eles não curaram. Não curaram.
Então, olha só, ainda que alguém tenha o dom de cura, você que faz essa pergunta, que é uma pergunta maldosa e diabólica. Peraí, se fulano tem um dom de cura, por que ele não cura todo mundo? Um dia eu vi um debate que o sujeito falou assim, você tem um dom de cura? Tá, então na hora que acabar o debate, que nós vou levar você para o hospital para você curar todo mundo. Não é assim que funciona. Nem Deus curou todo mundo, nem Jesus curou todo mundo, nem os apóstolos curou todo mundo, nem alguém que tem o dom de cura significa que ele vai curar todo mundo. Bom, e o fato de alguém ser usado um dom de cura e não curar todo mundo, não comprova que o dom não existe. Não comprova, não invalida a existência atual desse dom. Você quer ver um detalhe? Paulo não curou Timóteo. Não curou, nós acabamos de ler aqui. Ele mandou ele tomar água com vinho. Deus não curou Eliseu. Agora escuta só. Ainda que você tenha toda a fé do mundo, não significa que Deus vai te curar. Ainda que você seja a pessoa mais fiel a Deus dessa terra, não significa que Deus vai te curar. Por isso, tenha a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, e eu vou te explicar. Quando fizeram uma fornalha para lançar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro dela, ele disse assim, rei, é o seguinte, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar dessa fornalha. Mas se ele não livrar, nós continuaremos fiel a ele do mesmo jeito. Em outras palavras, olha, parafraseando para nossos dias, o Deus que nós servimos, ele pode nos curar de todo e qualquer tipo de enfermidade. Mas se ele não nos curar, nós continuaremos crendo que ele pode curar e continuaremos crendo que ele é fiel do mesmo jeito. Bom, agora tem um outro detalhe aqui que eu já estou caminhando para a reta final. Cuidado para você não buscar cura no lugar errado. Porque talvez na hora do desespero, a pessoa quer a cura. Então ele sai batendo em tudo enquanto é porta. Porque ele quer ser curado. E nós temos um caso em 2 Reis capítulo 1. Você pode ler depois, eu não vou ler tudo não. 2 Reis capítulo 1, do 1 ao 8. Nós temos um caso do rei Acasias, que ele teve um problema de saúde. E sabe o que ele fez? Ele pegou os mensageiros e mandou eles consultar a Baal, ao deus Baal, um deus da época, para saber se ele ia ser curado. Deus lá no céu se revoltou com aquilo e mandou o profeta Elias dizer para ele, olha, porventura não há um Deus em Israel para você procurar Baal? Só pelo fato de você ter me rejeitado e buscado cura em outro lugar, você não vai ser curado e na cama que você está deitado, você não vai se levantar dela e no final da história ele morreu. Então cuidado, se você estiver enfermo, não saia batendo em qualquer porta não. Busque a cura em Deus, único e exclusivamente em Deus. Agora vamos lá. Mas a Bíblia também, o fato de Deus curar, você vê um monte de casos de pessoas que foram curadas na Bíblia, na história da igreja, atualmente tem um monte de pessoas que foram curadas, não vê quem não quer. Bom, mas o fato de Deus curar, que nós temos que buscar a cura nele, não significa que nós devemos invalidar a medicina, porque a Bíblia não invalida a medicina em momento nenhum. Mateus capítulo 9, versículo 12, olha o que Jesus disse. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, isto é, os doentes precisam de médico sim. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, olha o que Paulo falou, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Isto é, água com um pouco de vinho era um método medicinal daquela época para enfermidades do estômago. Outra coisa, 2 Reis capítulo 20, versículo 7, o rei Ezequias estava com úlceras e ele estava para morrer. Então o profeta foi lá, olha o que o profeta falou com ele. Então disse Isaías, prepare um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera e ele se recuperou. O profeta utilizou um método da medicina. Seria como se você, um líder religioso, vou chegar só, você está com dor de cabeça, toma um de pirona. É mais ou menos isso. Ele mandar você tomar um remédio daqui. Então Deus com isso, ele está confirmando a medicina e não mandando ninguém desprezar a medicina. Eu conheço muitas pessoas que falam, não, eu acredito só em Deus, não tomo remédio. Tem gente que tem esse tipo de pensamento. A Bíblia não invalida a medicina. Agora, vamos concluir. E até detalhe, já imaginou o que seria de nós sem a medicina? O que seria de nós sem a medicina? Imagina você que tem muita gente que tem a mente fechada, é contra a medicina. Eu creio só em Deus, tá. Mas imagina você arrancar um dente sem anestesia? Bom, a enfermidade, ela não vai ter fim nessa vida. Nem a medicina, com
toda a sua tecnologia, nem a igreja com o dom de cura vai conseguir eliminar a enfermidade dessa terra. Mas no dia da ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, 52 e 53, nós temos uma promessa. No momento no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Isso é, o nosso corpo será transformado e aí nunca mais nós ficaremos enfermos. E em Apocalipse, capítulo 1, versículo 24, confirma isso dizendo: e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. Está falando de enfermidades. As coisas velhas já se passaram. Então, nesse dia sim, um dia a trombeta vai soar, a igreja vai ser arrebatada, arrancada dessa terra, o nosso corpo será transformado e nós estaremos para sempre com o Senhor e nunca mais ficaremos doentes. Agora, o compromisso do cristão quanto aos enfermos, e eu termino. Primeiro, visitá-los. O nosso compromisso como cristão para com os enfermos é visitá-los no seu leito de enfermidade. Jesus até fala em Mateus 25, 36, estava sem roupa em vestir, estava doente e foram me visitar. E outra coisa é orar pelos enfermos. É a nossa responsabilidade como cristão. Então fica aí essa palavra para você meditar, tá? Um tema muito interessante. Eu vou terminar aqui agora. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva porque você fazendo, você vai estar nos ajudando. Eu estou precisando de menos de 300 inscritos para completar 1000 para mim poder fazer lives pelo YouTube. Se você puder me ajudar, eu te agradeço. E tá aí também, eu quero pedir a você que, se você gostou, compartilhe com outras pessoas, dê o seu like, ative o sininho das notificações para você estar recebendo em primeira mão as nossas mensagens. Fique com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado.